queria bater um papo nesse destaque inicial com o Breno Galante, que já está em São Paulo, não necessariamente em Bragança Paulista, né, Breno? Você está em São Paulo, capital, mas o deslocamento curtinho amanhã para acompanhar o jogo do Galo. Boa tarde para você, meu velho. Diz aí para mim sua expectativa para esse jogo de amanhã contra o Braga. Boa tarde, Rafa. Boa tarde aí, Edmar, Aurélio, a turma de casa. Eu estou hospedado aqui em São Paulo, porque fica mais ou menos a 1h30, né, de Bragança. O Atlético chega 7h25 da noite agora em Guarulhos e vai ficar hospedado no Tauá Resort, que fica em Atibaia, né, no meio do caminho, ali na estrada. Então nós não vamos ter nem acesso aos jogadores do Atlético, porque eles não permitem que a imprensa vá até lá. Então eu fiquei por aqui mesmo, amanhã alugo um carro e aí vamos para Bragança, aquele bate e volta, né? Depois do jogo volto e retorno. Na quarta pela manhã já estou em Belo Horizonte. Agora, a expectativa, Rafa, para mim é de ver um Atlético competitivo. Eu espero que o Milito tenha tido tempo suficiente, eu acho que teve, para poder acertar a dor de cabeça que ele tem. Daqui a pouco você deve passar para a turma aí a lista dos relacionados, né? A gente vai observar um fato muito interessante. O Atlético está trazendo 20 jogadores. Aí mostra, né, o que o Seabra sempre fala aqui sobre a questão da falta de jogadores nesse elenco do Atlético. O Atlético vai ficar com menos 3 jogadores no banco, que é possível amanhã, né? E desses 20 jogadores, nós temos aí 3 goleiros, né? Então o Atlético vai ter 7 jogadores de linha como opção no banco amanhã para o Milito poder mexer nesse time. Ele está trazendo novidades aí, que a gente, como o garoto Isaac, está trazendo meninos, né? Tem o Rômulo, que pode ter oportunidade, o Cadu, o Alisson. Então, jogo fácil não vai ser, apesar do histórico, a gente também falar daqui a pouco, é favorável ao Atlético. Mas eu imagino um jogo difícil, mas o Atlético tem chance de vir aqui e surpreender ao time do Bragantino, apesar de uma boa campanha que o Bragantino tem nesse Campeonato Brasileiro, só uma derrota, em casa tem 2 vitórias, ganhou do Vasco, Corinthians, empatou com o Flamengo, né? Tem um histórico bom aqui no Nabi Abichedid, mas o Atlético, da última vez que veio aqui, fez bonito, né? Foi um jogo difícil também, o Bragantino naquela época, ano passado, disputava a liderança com o Botafogo, os dois brigando ali para poder ver quem poderia até ser campeão brasileiro. Eu lembro que conversei com vários torcedores do Bragantino, eles estavam já imaginando que o jogo contra o Botafogo seria na outra semana, seria o decisivo para o título, e acabou que nenhum dos dois times foi campeão brasileiro, e o Atlético ainda estragou mais ainda a história do Bragantino, né? Conseguindo essa vitória com o time do Filipão ano passado. Eu acho que o Atlético pode fazer bonito. Agora, detalhe que a gente até falou mais cedo, né, Rafa? O empate aqui amanhã também seria um bom resultado, viu, Rafa? Pois é, eu vou tocar a bola para os nossos comentaristas, Lélio Gustavo e Edmar Oliveira. Antes, pessoal da live, eu até mandei aí a postagem do Galo no Instagram, a lista de relacionados para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, no Nabi Abichedid. Goleiros, Everson, Gabriel Delfim e o Matheus Mendes, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo, Lemos, Rômulo, Batalha, Igor Gomes. Tem também Pedrinho, Robert, Scarpa, Zaratio, Allan Kardec, Alisson, Cadu, Isaac, Palácios e Paulinho. Vocês veem aí o Robert, que a gente tanto perguntou na semana passada, mas por que não é relacionado, por que não joga? Tá na lista para o jogo de amanhã, são os relacionados para a partida da 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Começar contigo, Dimara, você acha que é para empate mesmo diante desses desfalques que o Galo tem? Jogadores no DM, atletas convocados, o empate fica de bom tamanho, ou com esses relacionados aqui, dá para o Milito montar um bom time e buscar essa vitória fora de casa, hein, Di? Eu nunca acho empate bom quando você está falando de pontos corridos, né? Isso está mais do que comprovado. É terrível. O empate é muito ruim quando se fala nessa questão de pontos corridos. Mata-mata não, é outra história, mas no pontos corridos, sim. E olhando aqui a lista do Atlético e olhando também a lista do Bragantino, o Bragantino também tem 3 desfalques importantes, né? E tem a volta do Sacha,
que foi jogador do Atlético e tudo mais, e volta nessa partida. E aí, nessa análise que a gente tem, às vezes a gente fica assim, é um quebra-cabeça mesmo para o Milito, mas ele está no dia a dia desses meninos. Às vezes, a gente vê um desses garotos entrar em campo e fala, nossa, legal o trabalho que ele fez ali, né? A questão do próprio Alisson, que faz um trabalho específico para ser mais obediente taticamente, né? Como que ele melhorou nisso? Então, acho que o Milito conhece bem esse grupo para montar uma equipe que possa vencer, sim, fora de casa. Até porque eu não acho que o jogo do Atlético nunca vai ser defensivo. O jogo do Atlético é para cima, com o Milito. Então, é time que ele vai colocar na frente também. E aí, Lelão, o que você espera desse jogo de amanhã? Dá para beliscar aí uma vitória jogando no Nabi Abichedi ou é para empate mesmo, Lélio? Tem que buscar a vitória. Aí, com o decorrer do jogo, a gente vai saber se o empate, se acontecer, será um bom negócio ou se realmente o time produziu para conquistar os 3 pontos. Mas eu estava vendo aqui, realmente, dá para o Atlético formar um time Sim. que dê para que consiga encarar a equipe do Bragantino. Se a gente estivesse falando no elenco desses aí em 2018, a gente estava rindo à toa. Fala, pô, nosso time tá bom, hein? Então, não é agora que tem alguns desfalques e vai falar que o time é ruim. Porque é mentira. Mentira, dá para fazer uma equipe muito competitiva aqui e para buscar os 3 pontos. Hoje, inclusive, durante o Barba, a gente até arriscou uma escalação que eu faço questão de repeti-la aqui se houver tempo. Everson, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo e o Gustavo Scarpa. Aí no meio de campo, Batalha, né? Aí tem o Zaratio, com certeza. Aí você pode colocar o Pedrinho para jogar, já que ele já caiu um pouco nas graças aí, né, do treinador. Tem o Igor Gomes também e o Paulinho jogando com o Allan Kardec ou com o Cadu. Alisson, né? Ainda tem o Alisson. Porque o Alisson, ele não foi tão bem assim nos jogos como titular, viu, Dimara? Então, eu nesse momento até preferiria ver até um outro esquema. E até para o Milito provar, não, nós temos aqui um plano B também. Ele daria uma força maior ao seu meio de campo. Mas talvez seja o Alisson mesmo. E aí, com 2 zagueiros de ofício, ele prende o Saravia, vai soltar o Scarpa pela esquerda e talvez seja realmente o Alisson pela direita. Mas vamos aguardar, porque sem o Arana, ele já havia anunciado aí aos 4 cantos que o Scarpa seria o substituto dele. E já tem sido. Tanto que passou o Arana até para jogar como zagueiro contra o Caracas e contra o Bahia. Boa. Tem um outro detalhe, o grupo da assessoria do Atlético, eles mandam sempre as informações. O lateral direito Mariano, né, Breno? Ele sentiu um incômodo na coxa direita no treino justamente desta segunda-feira e está fora da lista de relacionados do Galo. Está fazendo tratamento, já iniciou o tratamento na fisioterapia. O Mariano, né, que virou reserva, virou bancário aí do Saravia, foi até nosso convidado semana passada aqui no Tempo Esportes. Mais uma baixa no DM, mas você ouviu essa escalação do Lélio aí, Breno? Você acha que vai ser mais ou menos por aí o 11 inicial do Galo amanhã contra o Braga? E Rafa, olha que interessante, né? O Atlético está trazendo só um lateral para cá, né? Só o Saravia. Sim. Né? O resto vai ter que improvisar, né? O Scarpa, se entrar pela esquerda, vai ser uma improvisação. Até acho que ele vai jogar, mas vai jogar mais avançado. Eu nessa escalação do Lélio, eu tô com o Lélio, mas eu colocaria o Rômulo na zaga, porque o Rômulo ele pode dar uma cobertura pelo lado esquerdo. Ele tem entrado jogando como lateral, como um zagueiro caindo pela esquerda. Eu acho que ele poderia fazer aquela função ali, até de repente um falso lateral caindo mais por ali, para poder dar uma liberdade para o Scarpa. Eu investiria no Rômulo, até pelo vigor físico dele. Acho que ele foi muito bem nos 3 jogos que ele entrou. E no meio eu iria com o Alisson. O meu meio de campo seria Batalha, Zarate, Pedrinho, Alisson, Cadu e Paulinho. O Atlético está levando 6 jogadores formados na base. Né? Aqueles que falam que o Atlético não revela, né? Eu acho que o Atlético revela, né? O problema é que o Atlético tem uma certa demora para colocar os jogadores para jogar, para aparecerem, né? Mas aí a gente está vendo hoje, o Matheus Mendes, Gabriel Delfim, 2 zagueiros, aí você tem o Rômulo, tem Alisson, Cadu e tem o Isaac, que é outra novidade, que a gente também perguntava sobre ele aqui, né, o Rafa, porque um atacante que o Atlético brigou tanto com o Curitiba para não deixar o Curitiba levar, deu um aumento exorbitante de salário para ele.
e não estava nem sendo relacionado, estava sendo utilizado no sub-20. E o Atlético leva o Isaac, acho que é uma boa, vira uma boa opção para o Atlético também. O Robert Santos, a gente também, se não levasse hoje, meu amigo, não trouxesse hoje, ia trazer quando, né? Por mais que ele não tenha condição física total, mas você tem que trazer para jogar 10, 15, 20 minutos, se jogar, mas já para poder até participar desse ambiente com o grupo. Eu acho que ele tem que participar. Eu só fico naquela questão, viu, Rafa, Lélia e Dimara. Pô, você viaja ainda sem trazer 3 jogadores. Será que não tinha como trazer 3 garotos para poder compor o elenco? Mesmo que seja para eles poderem já se adaptar, né? O Caio Ribas é um bom volante que tem chamado a atenção no sub-20. Será que não poderia, para agregar aí, vai ficar com menos 3 no banco amanhã? Eu acho que era uma oportunidade para esses garotos já começarem a vivenciar um pouco o que é o time profissional, não? Eu concordo nessa parte, eu concordo sim, porque a gente sempre vê, né, os treinadores falando, não, eu tô levando fulano, mas é porque para ele ir entendendo como é que é a preparação na equipe principal, a cobrança e tudo que tem, acho que é uma boa oportunidade, não entendo por que, depois eu vou tentar até descobrir, mas por que o Milito não está levando pelo menos mais alguns garotos. E quanto ao time, eu acho... que vai por ali, pelo meio, o Batalha, o Zarate, o Alisson, o Pedrinho e o Scarpa. E na frente, o Paulinho e Cadu. E vou achar mais. Eu acho que atrás é Everson, Zaravia, Fux e Lemos. São algumas possibilidades. A gente está falando só para ver as possibilidades, porque quando você olha e fala assim, nossa, realmente ele não está levando 3 jogadores. Aí você fica pensando, será que tem? Tem. Aí chega na hora do jogo, né, Lélio? O Milito que a gente brinca aí, que ele gosta de inventar. E é interessante, né, Lélio? Quando inventa dá certo, nossa, gênio da bola. Quando inventa dá errado, a gente já chama ele de professor Pardal. Mas chega na hora do jogo e muda tudo, né, Lélio, Gustavo? Pode mudar, mas... Você ia falar alguma coisa, Lelão? Não, igual esse... O Breno falou do Rômulo. Mas zagueiro no Atlético, na verdade, o zagueiro também vai todo mundo pro ataque. Com o Milito, todo mundo vai pro ataque, não fica ninguém. Mas vamos ver como ele vai escalar o time. Acho que tem uma curiosidade muito grande, porque agora, efetivamente, o pessoal vai ter que sentir a mão do técnico, né? O trabalho dele agora vai ter que ser fundamental para esse período no Atlético aí. Tem um outro detalhe, o Breno falou há pouco que o Milito levou apenas um lateral. E aí, gente, o Guilherme Arana, né, convocado pela seleção brasileira, deu entrevista hoje lá nos Estados Unidos. O Brasil joga quinta-feira quarta, né? Contra a seleção norte-americana. E aí rolou um papo de que o Arana está na mira de times europeus e não sei o quê, e o PSG estaria interessado e tudo mais. Vamos ouvir aqui o que disse, né, melhor dizendo, o Guilherme Arana sobre propostas aí do futebol europeu e principalmente, né, do Paris Saint-Germain da França. Tem alguma coisa, Arana? Conta pra gente. Eu vi algumas notícias, mas até o momento não chegou nada. Sempre foi um sonho jogar no futebol europeu. Tive uma primeira passagem lá não tão boa, porém que me serviu de aprendizado para o meu crescimento no futebol. Mas sinceramente estou bem tranquilo, né? Estou muito feliz no Atlético, também muito feliz aqui na seleção. Estou 100% focado aqui no meu trabalho e deixo propostas, interesses, né? Aos meus empresários, à minha família, a minha cabeça está voltada, né, ao meu trabalho aqui. Cabeça voltada ao trabalho, pro trabalho no Atlético. Agora, o Breno Galante, claro que é tudo no campo das hipóteses, foram rumores, né? Chegaram até o Guilherme Arana, mas se perde o Arana, perde um jogadoraço, né, velho? Achar uma peça de reposição à altura de Guilherme Arana não é tão simples assim, Breno Galante. É verdade, Rafa, mas antes de falar do Arana, eu tô recebendo aqui uma informação que pode mudar toda a nossa escalação, hein? E foi? Me falando aqui que o Palácio treinou como titular na esquerda e o Scarpa foi mantido na direita. Que no treino hoje teve essa opção. Boa então, notícia. De repente, se acontecer isso, muda totalmente o que a gente pensa. E ele jogando com 3 zagueiros. Aí não muda ele põe o time, 3 zagueiros, né? E coloca 2 alas. O esquema não muda, então, né? Então, assim, essa informação...
Aí estão me passando isso aqui, mas ainda não tenho nenhuma certeza. Foi uma experiência que ele fez hoje. Mas, enfim. Agora, quanto ao Arana, Rafa, tem um detalhe também que é importante a gente falar, né? O Arana está ensinando o pessoal a como não cantar o hino nacional também, né? Agora tem até essa questão da rivalidade, né? No hino nacional, mas tudo bem. Teve torcedor que gostou disso, né? Olha, o Arana é importantíssimo para o Atlético. Eu acho que agora, no momento que o Atlético está nessa temporada, não dá para pensar em perder nenhum tipo de jogador. A gente vê algumas sondagens aí falando de saída de Matheus Mendes, também é outro que também não pode sair, por mais que não jogue. Você tem que ter um goleiro à altura na reserva para o Everson. E o Arana, é claro que ele tem um sonho de poder voltar à Europa, porque a passagem dele pelo Sevilha, 25 jogos, ele fez 2 gols, deu 3 assistências. Depois foi emprestado para a Atalanta, 4 jogos. Ele não foi bem na Europa. Talvez ele tenha, talvez não, ele tenha esse desejo, né? Já falou, né? De voltar e de poder se firmar mais lá, um desejo até, de repente financeiramente é bom para ele, por mais que ele seja o lateral esquerdo mais bem pago hoje do futebol brasileiro, mas eu acho que não seria momento, viu, Rafa? É um cara importantíssimo para o Atlético. Eu estava até vendo, é uma grana que se chegar seria boa, né? No Transfermarkt o Arana está avaliado aí em 10 milhões de euros. Estão falando aí 57.700.000 reais, né? Seria muita grana, mas para esse momento, por mais que o Atlético seja apertado, Rafa, chegou proposta? Podemos conversar, podemos até fechar, mas entregamos em dezembro. Porque aí o Atlético tem tempo para pensar na próxima temporada, em um outro lateral, mas agora eu acho que o Atlético deveria bater pé e de jeito nenhum liberar nenhum jogador, não é só o Arana não, nenhum não. Talvez o Allan Kardec pode, o resto não, viu, Rafa? Por aí, Lélio Gustavo? Não dá nem para pensar o Atlético indo para uma reta final de Libertadores sem o Arana. Aí, se o Life quiser comprar o Atlético, tudo bem. Que dinheiro tem, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que o Paris Saint-Germain não anda precisando é de lateral esquerdo. O lateral esquerdo dele é da seleção portuguesa, não é? O Quem Nuno que é Mendes. Ué. Bicho, eu vou te falar que o PSG vitaminado e cheio de jogador bom, eu já não vi a Ligan. Agora que Vitinha, Hakimi, Marquinhos, é que eu não vou ver de jeito nenhum. É a seleção portuguesa. O campeonatozinho ruim é o tal do campeonato francês. Deus me livre. Isso é verdade, mas esse menino é titular do Paris Saint-Germain. Ele mesmo. Então, é novo, é jogador de seleção também, a não ser que realmente o Luiz Henrique esteja pensando de uma outra maneira, porque também, se você pegar o PSG, é um elenco hoje com jogadores muito jovens. Então, vamos aguardar, mas com sinceridade, também 10 milhões só no Arana não dá não, viu? A minha é 20, 25, por aí. Até o Diego falou, o exagero. Exagero nada, é titular, jogador de seleção brasileira, tem que ser vendido, porque nem isso o Atlético, além de desfazer o time, vai dar de mão beijada pro Paris Saint-Germain, o jogador, tem que vender caro. Já venderam de graça aí o Savinho, pô. Aprendam a vender, pelo amor de Deus. Isso aí. Eu acho, e até Rafa. porque... fala. Não, é só para o torcedor ficar tranquilo que o Arana ele tem contrato até o final de 2027, né? Sim, renovado agora. Não é chegar não é o time vai chegar aqui e vai levar o Arana, ou o Arana tá querendo sair. Não, sondagens, ainda mais com um jogador que tá na seleção brasileira, isso vai sempre existir. O torcedor tem que ficar, né, já acostumar com essa situação, né? Querer não é poder, nem sempre. Diga, Dimara. E a rescisão, obviamente, contratual dele é alta. Né? E o Lélio sabe bem disso, o Breno sabe bem disso, o Rafa sabe. Se vier com muito dinheiro, não vai ficar, gente. Esquece. Não teve como. E nenhum jogador inegociável também não, Dimara. Claro, em nenhum lugar. Não tem como. Se eles vierem mesmo, pode não ser o PSG, pode ser outra equipe, a gente não sabe o que está acontecendo nesses bastidores, a que ponto eles estão observando a seleção. E vale lembrar o seguinte, esse meio de ano agora é quando na Europa eles têm mais dinheiro para comprar. Eles vão começar uma temporada, então sei lá o que está passando na cabeça deles. Agora, a gente se conversou hoje, tentando apurar, né, algumas notícias aí, inclusive essa do Arana e tudo mais. Realmente, a princípio, não passa de especulação mesmo, e até porque é um jogador que aparece muito em termos de seleção. Até agora, o que se tem mesmo no Atlético de idas, vindas e saídas é o seguinte, certos mesmo, o Benário e o Alonso. O Alonso que não está fechado, a gente sabe
sabe disso, mas é a grande possibilidade. E o Fausto Vera, existem conversas, mas o negócio é difícil na opinião do Atlético. Por quê? Porque o Corinthians ia querer trocar por outros jogadores. E, no caso, ele ia querer gente de ponta do Atlético. O Atlético não vai abrir mão de gente de ponta dele. E a história da troca pelo Matheus Mendes, aí na saída e tudo mais, não existe essa possibilidade. A impressão que o Atlético tem é que isso foi colocado aí para valorização do jogador, porque não houve esse tipo de situação. O interesse existe, mas o Atlético acha difícil. Então, de certo mesmo, continua Bernard e Alonso. O restante é tudo coisa que está passando e tudo mais. E ainda ouvi o seguinte, ó, qualquer outra posição, só se pintar um bom negócio ou uma emergência. O que a gente chama de emergência? Por exemplo, se o Arana realmente recebe uma proposta milionária e o Atlético não consegue segurar, aí ele vai ter que buscar um jogador, que seria o que eles falam aí da emergência. É isso, turma. Aí tá lá no nosso portal. Tá lá, o tempo.com.br/esportes na aba do Atlético. Sobre o Fausto Vera, né, Breno Galante, além das condições, é uma corrida contra o tempo, né? Até porque os jogadores já podem estar aí prestes a realizarem seus jogos número 7, né? Isso. Aí tem um limite, né? Não pode, passou do 7º jogo, já não tem como negociar. E o Corinthians, assim, né? Que situação, né? Eu acho que por questões políticas internas do clube, qualquer jogador que se sinta menosprezado ou não esteja sendo tão utilizado assim pelo Antônio Oliveira, tá querendo correr lá do Corinthians, porque o bicho tá pegando. Teve, inclusive, hoje mais uma entrevista do Augusto Melo. Nossa. Cara, que entrevista desastrosa. Desastrosa. Falando de um outro patrocinador. Já perdeu um, pra perder o outro não custa nada, não. Mas aí também o Corinthians é problema deles, esse que se dane lá pros lados de São Paulo. Breno Galante, e aí, o Fausto Veras, tem alguma informação aí da sua parte, meu velho? Ô, Rafa, você falou bem, né? O atleta tem que lutar, correr contra o tempo, porque completou 7 jogos, ele não pode jogar contra nenhum time, ele tem 5, né? O Corinthians joga amanhã contra o Atlético Goianiense, no domingo joga contra o São Paulo, clássico, né? Apesar que ele não está na pretensão de ser titular, né? Vai para banco, mas aí se entrar também conta da mesma forma. O que eu sei é que o jogador tem interesse de sair do Corinthians, até porque salários atrasados lá, como você disse, né? E o Corinthians ainda deve, né? O Argentino Júnior na FIFA. Ainda está devendo a eles, né? Então isso pode até ajudar ao Atlético numa situação. O Atlético está tratando isso com muita cautela, não quer investir uma grana violenta nisso. O primeiro pensamento do Atlético era até um empréstimo até o final do ano, mas pelo jeito não agrada ao Corinthians, porque o Corinthians está precisando de uma grana. Então nós vamos aguardar, mas tem que dar uma acelerada em cima disso. Agora, o fato do jogador querer sair e poder pressionar, até porque ele já conhece o Milito, jogaram juntos, né? Eu acho que isso ajuda um pouco o Atlético. Mas no final das contas, se o Atlético quiser trazer um jogador como ele, vai ter que colocar a mão no bolso, né, Rafa? Não adianta também querer achar que sempre vai conseguir oportunidades de mercado. Vai ter que investir um pouquinho. E se investir também, senhores, para poder disputar os títulos que o Atlético quer e almejar, de repente, uma Libertadores, para estar disputando o Mundial, que só o Real Madrid não quer, não, mas o Atlético quer, tá, gente? Disputar o Mundial ano que vem, né? A gente tem que ter investimentos e fortalecer um pouquinho esse time. Bernardo e Júnior Alonso fortalecem bem o time, sim, mas ainda acho que um volante e um atacante seriam muito bem-vindos, viu, Rafa? Eu vou deixar para passar o histórico desses confrontos entre Galo e Bragantino no segundo bloco do programa. Já estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Galo por aqui, viu, Breno Galante? E outro negócio que eu ia falar, o tal do não alinhamento de discurso, né? Ancelotti falou que o Real não queria participar do Mundial. Deu 10 minutos, Florentino Pérez já deu um pedala Ancelotti nele, falou, não tem nada disso não, já soltou uma nota falando que o Real vai disputar sim o Mundial de Clubes. Ainda mais na relação com a FIFA, né? Como é que você faz? Nossa, mãe. O problema era esse, mas até não disputar não é o problema pro Real Madrid, o problema é a relação com a FIFA, né? Enfim, até parece que o Real ia abrir mão disso aí, né, gente? Não, pode não parecer, mas o Real Madrid faz questão de
de lembrar que ele é o maior campeão do mundo. Isso. Pois é, né? É só pra lembrar. Enquanto a gente acha que todos os times europeus desdenham do Mundial de Clubes, né, Lélio? Não é bem assim não, né? Ele não, ele sempre assim. foi Não. pra ganhar e ganhou. A verdade tá bem dita aí, né? 5h31, Breno Galante, eu vou fechando contigo. Mais algum detalhe direto da Pauliceia, Breno? Ó, só para o torcedor do Atlético aqui que mora em São Paulo, a turma da Galo Sampa, né? Ainda tem ingresso para o torcedor do Atlético, é só entrar lá no site do Bragantino, a venda online ainda está liberada. O valor da inteira é R$ 110, R$ 55 a meia entrada. O Nabi Bichedi tem uma capacidade aí de 17.022 lugares. Não acredito que vai estar lotado amanhã, né? Mas a torcida do Atlético com certeza vai comparecer, como sempre comparece. Já sei de alguns amigos, inclusive, que amanhã estarão chegando por aqui para poder acompanhar o jogo. E amanhã voltamos para falar lá direto já, né, de Bragança, para a gente poder falar mais um pouco sobre esse jogo e sobre esses preparativos para o Atlético amanhã. Grande abraço para vocês aí. Até amanhã. Valeu, Rafa.